Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Giovana. Eu vou apresentar o trabalho intitulado como Aplicação dos modelos de simulação hidrológica e hidráulica em mapeamento de inundações em regiões costeiras, uma revisão da literatura. Eu integro esse trabalho junto com a professora Ana Paula Moni Silva e a Bárbara Almeida Teixeira. Falando um pouquinho sobre a importância dos artigos de revisão. A gente tem aqui alguns pontos como organizar e analisar os estudos que já foram publicados, destacar tendências, avanços e principalmente lacunas nesses artigos existentes e auxiliar os novos pesquisadores no entendimento do tema. Falando um pouco do contexto do estudo, a gente tem um crescente aumento das inundações e também um crescente cenário de mudanças climáticas e um uso crescente das ferramentas de GIS junto com os softwares REC-RAS e REC-HMS, REC-RAS para simulação hidráulica e REC-HMS para simulação hidrológica. E a gente também tem uma dificuldade de novos usuários para o entendimento desses softwares. Panorama da literatura entre os anos de 2000 a 2021, que foi o gap dos anos de estudo que a gente aborda nessa revisão, são que esses estudos são globais, né, sobre mapeamento de inundações. As técnicas aplicadas variam de acordo com o clima, também a geografia do local estudado, e existe uma necessidade de sistematizar abordagens e métodos. O objetivo geral do nosso trabalho foi analisar a literatura sobre modelagem hidrológica e hidráulica no mapeamento de inundações. O foco dessa revisão foi avaliar as metodologias, as ferramentas e os softwares utilizados, com destaque para o REC-HMS, o REC-RAS e a integração desses dois softwares com ferramentas GIS. Os objetivos específicos foi considerar simulações com influência das marés, então aplicações em regiões urbanas e costeiras. Como propósitos complementares, a gente quis identificar lacunas e limitações nos estudos existentes e reforçar a importância desses modelos na gestão de riscos e desastres. Falando um pouco sobre a metodologia da nossa revisão da literatura, foi realizada inicialmente uma revisão bibliométrica a partir de bases como a Scopus e a Web of Science, via portal da CAPES, e foram definidas palavras-chave que, junto com os operadores booleanos, que são AND, OR e NOT, formaram as strings de busca. Então, a gente testou algumas palavras como tidal, que é maré, flood, inundação, modeling, coastal, urban e rec. Foram testadas 7 combinações de strings e destaque a gente tem a string Coastal and REC, que foi encontrado 155 artigos na base da Scopus e 231 artigos na base da Web of Science. Esse critério de escolha da string de busca resultou de informações que obtemos resultados mais robustos e pertinentes ao tema de pesquisa e também uma referência direta dos softwares REC-RAS e REC-HMS com áreas costeiras. A justificativa permitiu um maior refinamento temático e também uma aderência com o escopo da minha dissertação, né, sobre modelagem de inundações costeiras com influência das marés. Ainda sobre a metodologia, trouxe aqui algumas análises realizadas via Scopus e VozViewer. Então, à esquerda, a gente tem um gráfico que demonstra o número de publicações ao longo dos últimos anos, com um crescente aí a partir do ano de 2018. À direita, temos o gráfico que demonstra a quantidade desses trabalhos publicados por área, então, bastante trabalho publicado na área de meio ambiente, de ciências da terra e de engenharia. Esse gráfico agora à esquerda demonstra o número de artigos publicados por país. Então, em primeiro lugar, liderando os Estados Unidos, seguido da Índia e do Irã. E à direita a gente tem uma nuvem de palavras, com as principais palavras-chave que são apresentadas nesses trabalhos. Então, a gente tem destaque para inundações, controle de inundações, REC-RAS, hidrodinâmica, mudança climática, modelo digital de elevação. Falando um pouco dos resultados, os artigos eles foram organizados na nossa revisão
da literatura em 4 eixos temáticos: modelagem hidrológica, modelagem hidráulica, análise com QGIS e influência das marés. Então, dentro de modelagem hidrológica, percebemos que o uso do HMS foi bastante presente em aplicações de áreas urbanas e bacias costeiras, e é um software que auxilia na previsão de vazões de pico e análise de eventos críticos. Já dentro do eixo de modelagem hidráulica, o uso do REC-RAS foi bastante presente para a simulação de propagação de cheias. Esses estudos abordaram bastante a geometria dos canais, a interação dos canais naturais também com a infraestrutura e condições de contorno, como, por exemplo, as condições de contorno relacionadas à maré. Também são artigos que demonstram uma base para o mapeamento de áreas de risco. No terceiro eixo, a gente tem a integração com o QGIS, né? Então, a integração desses 2 softwares, REC-RAS, REC-HMS, com ferramentas como ArcGIS e QGIS. São artigos que demonstram a viabilização da análise espacial e refinada das inundações, permite que gere mapas de risco, tempo de resposta e zona críticas. E o quarto eixo é a influência das marés, então, a consideração do nível do mar e das marés para a região costeira. Por exemplo, o estudo do Pasquier, de 2019, que evidenciou o aumento da área alagada a partir da combinação de chuva intensa e maré alta. E isso demonstra realmente o necessário acoplamento entre os modelos fluviais, que a gente já está acostumado para aplicar em regiões centrais, com modelos marítimos, que são específicos aí de áreas costeiras. Então, como conclusão, a nossa revisão evidenciou que o uso integrado dos modelos hidrológicos e hidráulicos, a partir do software REC-HMS e REC-RAS, com ferramentas de GIS, é essencial para o mapeamento preciso de inundações, sobretudo nas áreas costeiras. A consideração da influência das marés é indispensável para representar esses cenários realistas nessas áreas costeiras. Entretanto, também foram identificadas algumas lacunas, como, por exemplo, a ausência de modelos padronizados para pequenas bacias e com poucos dados, também limitações relacionadas à resolução espacial dos dados e à representação de processos, como, por exemplo, sedimentação. Esses desafios reforçam a necessidade de aprimorar as simulações e fortalecer a gestão das áreas vulneráveis. É isso, muito obrigada.